texto diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos que ele... E aí o texto diz: e eles vieram e apresentaram-se diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7, responderam a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse, e disse está resolvido, e o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa, ó rei, que exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses que não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e o texto diz, eu vou até o 13 por enquanto, que mandaram buscar a Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Até aqui, levanta uma das mãozinhas para o céu e diz assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz essa noite. Repita, vai com mais fé, diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz essa noite. Irmãos, o que está acontecendo aqui foge de um conceito humano. Por quê? Porque era comum que os reis tivessem sonhos e tivessem, através da revelação desses sonhos, ditassem seus dias, seus meses e muitas das vezes seus anos. Era comum que os reis daquela época, eles eram visitados, sejam por Deus ou sejam pelos deuses deles, e recebessem sonhos que tinham uma interpretação. O que está acontecendo aqui é um caso muito difícil. Por quê, pastor? Eu te explico. Porque na verdade Nabucodonosor tem um sonho, e o sonho que ele tem agora é ocultado por Deus. Deixa eu tentar te fazer entender. Deus dá o sonho e agora ele não consegue lembrar do sonho que ele teve. E agora se torna uma importância para ele lembrar do sonho que ele teve. Ele vai chamar os caldeus, ele vai chamar os sábios daquela época, ele vai chamar os feiticeiros, e ele vai dizer: agora eu quero que vocês me deem um sonho que eu tive, e me deem também a interpretação do sonho. E aqui a coisa começa a dificultar. Por quê? Porque agora ele quer uma revelação de um sonho que ele não lembra. Ou seja, os sábios daquela época tinham que dar o sonho que ele teve e tinha que interpretar o sonho que ele teve. E a dificuldade a partir desse momento começa a ser muito grande. Por quê? Porque eu não sei o que ele sonhou, e como eu vou interpretar o que ele sonhou? Por um outro lado, Nabucodonosor vira e diz assim:
assim: vocês não são profetas, vocês não são homens que dizem servir a um Deus poderoso. Se vocês servem a um Deus poderoso, eu quero agora o sonho que eu tive, a interpretação do sonho. Se vocês não me derem um sonho e não me derem a interpretação do sonho que eu tive, eu vou mandar despedaçar vocês e vou mandar fazer com que a casa de vocês se transforme num monturo. Essa é a sentença. Ou seja, os sábios e também os feiticeiros e os caldeus estão debaixo de uma sentença de morte. A partir daqui você já começa a entender qual é o quadro e o que está acontecendo em Daniel no capítulo de número 2. A partir daqui você já começa a entender que agora os caldeus vão se apresentar diante de Nabucodonosor e vão dizer assim: o que o Senhor nos pede é algo imensamente impossível. Por quê? Porque só é dado aos deuses esse poder. Homem nenhum tem o poder de poder revelar um sonho e de poder interpretar o mesmo sonho. O que você está pedindo é caso para os deuses, e os deuses não moram com os homens. Deixa eu abrir o meu primeiro adendo e te falar: o povo não conhece ou não conhecia a figura do poder daqueles que oram. Aqueles que oram invocam o céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele habita num alto e sublime trono, mas os seus pés estão sobre a terra. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que há poder e autoridade sobre a tua vida, de invocar o Deus o Todo-Poderoso e Ele se manifestar sobre a tua casa, sobre a sua vida e sobre os seus. O que está acontecendo aqui agora é um decreto de morte. Repita comigo: um decreto de morte. Eles estão debaixo de um decreto. E o pior: Daniel, Ananias, Azarias e Misael estão debaixo do mesmo decreto, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Por quê? Porque eles faziam parte dos sábios daquela época. Eles faziam parte dos sábios daquela época. Então o decreto agora estabelecido por Nabucodonosor englobava esses 4 homens. E aí, irmãos, debaixo de um decreto de morte, Daniel vai agir com sabedoria. Por quê? Porque o rei agora convoca Arioque. Quem é Arioque? É o capitão da guarda de Nabucodonosor. Vai virar para ele e vai dizer assim: já que não souberam interpretar o meu sonho e nem dar o sonho que eu tive, a sentença de morte, vai morrer todo mundo. Eu vim te dizer algumas coisas. Eu vim te dizer que existe um decreto de morte. Existia então esse decreto, e esse decreto estava estabelecido pelo maior rei da história daquela época, que se chamava Nabucodonosor. Ninguém podia mudar o decreto que foi estabelecido por ele. Ele disse: vai morrer, não quero saber. Não interpretou, vai morrer. Não sabe o sonho que eu tive, vai morrer. Deixa eu repetir isso aqui: não interpretou, vai morrer. Não sabe o sonho que eu tive, vai morrer. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Daniel vai se apresentar a Arioque e vai com prudência e sabedoria no falar. Ele vai dizer: o que está acontecendo, meu Senhor? Em outras palavras, Arioque vai dizer: olha, todos os sábios, feiticeiros e caldeus estão debaixo de um decreto de morte estabelecido por Nabucodonosor. Não tem jeito, não tem como mudar o decreto. Ele pergunta assim: mas o que houve? O que houve foi o seguinte: o rei teve um sonho e se esqueceu do sonho que teve. Ele quer saber qual foi o sonho que ele teve, e ele quer saber a interpretação do sonho que ele teve. Daniel vai chegar para Arioque e vai dizer o seguinte: chega diante do rei Nabucodonosor e pede ele um tempo. Repita comigo, igreja: foi dado um tempo. Repita comigo: foi dado um tempo. Repita comigo mais uma vez: foi dado um tempo. Eu quero te dizer que o decreto ainda prevaleceria. O decreto era um decreto de morte, mas agora foi dado um tempo
tempo para Daniel. Daniel vai se reunir com Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai contar o que houve, e disse assim: nós temos um tempo, na verdade agora eu preciso saber o que eu vou fazer com o tempo que eu ganhei. E eles vão para o joelho, vão para a oração. Deus disse que o inimigo estabeleceu um decreto sobre esse lugar e sobre vidas que aqui estão. Ele disse o seguinte, ele disse: ao fim, não tem mais jeito. Ele disse: não tem mais solução, não adianta fazer mais nada. Mas no meio desses sábios e também dos feiticeiros, a Bíblia diz que haviam 4 homens, e por esses quatro homens Deus ia mudar algumas coisas. Deus está dizendo que Ele não mudou o decreto, mas Ele deu tempo para o propósito. Irmãos, nesse tempo nós temos buscado a Deus com intensidade. Se é para estar na casa do Pai segunda, eu estou. Se é para ir para um monte terça, eu vou. Se é para ir para um culto de consagração ou estar aqui no encontro na unção, eu vou. Se é para estar quinta no culto, eu estou. Se é para orar meia-noite, eu oro. Se é para orar 3 horas da manhã, eu oro. Deus está dizendo assim: olha, o decreto ainda não mudou, a sentença é a mesma, e a sentença é uma sentença de morte. A sentença diz que ninguém vai escapar, a sentença diz que as casas vão se tornar monturo. Mas Deus está dizendo: se essa igreja, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a vossa terra. Deus está dizendo para a igreja dos dias atuais, está dizendo: foi dado um tempo para você. A visão de Nabucodonosor não é uma visão errada. Vocês não são vasos, vocês não são profetas. Dei-me o sonho que eu tive. Preste atenção. O Senhor quer promover pessoas, e o Senhor então pegou a autoridade máxima da Babilônia. A Babilônia é a maior província daquela região, daquele tempo. Mas Deus queria promover a Daniel e seus 3 amigos. E o Deus do impossível agora cria algumas circunstâncias. E o Deus do impossível agora começa a agir de uma forma que vai contra a lógica humana. Eu vim aqui te dizer, e eu repito o que eu ministrei no domingo passado. Nós colocamos aqui 3 frases que diz: na tua casa ninguém vai tocar. Você está entendendo? Ninguém vai chegar. Deus está virando para você, está dizendo isso. O Senhor está liberando sobre a tua vida. Olha para o pastor, Deus está liberando sobre a tua vida. Deus está falando com você. Deus está dizendo, coloca as 3 frases: em nome de Jesus, aqui, me ajuda, vai, aqui, ninguém toca aqui, ninguém entra aqui, ninguém chega. Deus está dizendo que por você vai ser poupado até quem não merece. Deixa eu repetir isso: por você, pela tua vida, pela tua posição, vai ser poupado até quem não merece. Deus está virando para a igreja e está dizendo assim: eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto a tua oração, eu tenho visto a tua busca, eu tenho visto a tua súplica. O decreto é de morte, mas já teve posicionamento. Deus está dizendo assim: tu entendes o porquê que eu permiti o decreto de morte? Tu entendes que se permanece como era, você não ia atingir o ápice de uma vida cristã? Qual é o ápice, pastor? É morar na eternidade com Deus. Tu entende? Deus hoje virando para mim, para ti, para nós, e dizendo assim: eu permiti. Eles estão, pastor Ricardo, debaixo de uma sentença. E a sentença era morte. Não tem jeito, não tem solução. Vocês não sobreviverão.
não tem o que fazer, casas se tornarão monturo, vidas se perderão. Mas por Daniel e seus 3 amigos, o céu começa a se movimentar. Lembre-se, um decreto humano, mas dado por um rei, só podia ser quebrado debaixo de outro decreto. Eu vim te dizer que o que conspira é um decreto de morte. O que conspira é um decreto de falência. O que conspira é um decreto que está dizendo, deixa eu repetir, não vai dar certo, não vai fluir. Esse casamento, essa vida, o ministério, nada vai andar. Mas eu sei também que existe um Deus poderoso, que já olhou e disse assim: tem 4 lá que vai mudar tudo isso. Tem 4 lá e por esses 4 eu vou mudar as coisas. Tem 4 lá e por esses 4 eu sei que na hora do aperto a quem eles vão buscar? Eles vão buscar o Todo-Poderoso. E aí, irmãos, a Bíblia diz que eles foram para a oração, eles foram para a súplica, eles foram falar com o Papai do Céu. Deus está virando para a igreja dos dias atuais, está dizendo: eu sei que o decreto é de morte, eu sei que o decreto é de falência, eu sei que no decreto diz que vai morrer, a casa vai padecer, mas eu quero te dizer que tem alguém orando, e aonde tem alguém orando, tem milagre acontecendo. Aonde tem alguém orando, tem um céu se abrindo. Aonde tem alguém orando, tem alguma coisa no céu sendo manifestada. Deus está dizendo: eu vou entrar. Mas Senhor, tu não entrou ainda, porque não é o meu tempo. Mas Senhor, tu não fez ainda, porque tu tem que orar mais um pouco. Mas Senhor, o Senhor não agiu ainda, porque Deus está esperando da igreja um posicionamento, irmãos. Deus está esperando de você, de mim, de nós, um posicionamento, e Deus está virando para nós. E está te dando um tempo. Olha para quem está do outro lado, do teu lado, e diz assim: tu não entendeu que Deus está te dando um tempo? Vira para ele ou para ela no amor e diz assim: o que é que você vai fazer com esse tempo? Quer continuar tocando a vida do jeito que você está tocando? Ou já entendeu que tem um decreto estabelecido pelo inimigo da tua alma, Satanás, o teu adversário? Ele está querendo te destruir tua casa, tua família. Mas Deus hoje está virando e está dizendo assim: se você se posicionar, deixa eu repetir isso porque isso aqui é muito forte. Se você se posicionar, deixa eu repetir de novo. Se você orar, se você me buscar, se você mudar teus hábitos, se você mudar as companhias que andam contigo, se você mudar as más conversações que te cercam, se você mudar a murmuração, se você obedecer sem questionar, se você entender que tu foi chamado como servo e o servo não se manda, para de achar que alguém tem que ir atrás de você, para de achar que alguém tem que falar alguma coisa, para! Repita comigo, diga assim: Ele, o Senhor, escondeu o sonho de Nabucodonosor só para honrar alguém. Deus está escondendo coisas para honrar alguém aqui, irmãos. Deixa eu repetir, Deus está escondendo coisas para honrar alguém aqui. Tem pessoas que serão privilegiadas nesses dias. Deus está dizendo: vai ter honra, vai ter glória, vai ter louvor, vai ter culto e ações de graças. Você entende
alguém ia morrer, que uma multidão morreria, que casas seriam destruídas. Entender a graça é favor imerecido. Entender a graça é entender o seu oposto, desgraça. Graça é Deus dentro, desgraça é Deus fora. Agora, entender a graça é entender que ela é abrangente. Repita comigo, diga assim: ela é abrangente. Entender a graça é quando você olha e diz assim: não merece, mas vai ser alcançado por ela. Entender a graça é quando você está debaixo dela, olha para o lado e diz: está fora, mas daqui a pouco vai estar dentro. Entender a graça é quando você está dentro, está olhando para fora e está dizendo: ei, entra, tem espaço aqui. Entender a graça lá no Antigo Testamento é compreender o que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui é milagre. Os sábios nem todos serviam ao Senhor. A Bíblia só fala de 4, e a Bíblia diz que havia uma multidão de centenas de milhares. Os caldeus compunham uma multidão de homens. Os profetas daquela época, os feiticeiros. Mas Deus está dizendo: eu vou quebrar um decreto, eu vou alcançar a vida de vocês, mas eu também vou alcançar a vida deles. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: muda a tua oração. Enquanto tu está dizendo Deus pega, Deus mata, Deus tira, Deus está dizendo: acaso eu não posso ir lá e converter? Eu não posso ir lá e agir? Eu não posso ir lá e vir com a minha mão poderosa e arrancar das trevas para a maravilhosa luz? Repita comigo, diga assim: por causa dos 4, quem estava debaixo de uma sentença de morte vai ser poupado. Pergunta, fala assim: pastor, melhora isso. Eu melhoro. Não vai morrer. Você pode virar para alguém aí, olhar nos olhos e falar assim: não vai morrer. Você pode, não vai morrer. Isso aí, pode dizer: não vai morrer. Isso, não vai morrer. Deixa eu repetir de novo, porque eu estou finalizando. Não vai morrer. Eu não sei do jeito que você chegou aqui hoje, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus disse que tem uma sentença, mas tem um povo orando. Tem uma sentença, mas tem um povo no jejum de Daniel. Tem uma sentença, mas tem um povo do joelho. Tem uma sentença, mas tem alguém dizendo: Deus que quebra a sentença está nesse lugar. Tem uma sentença, mas tem alguém dizendo: Deus, eu sei que tu és Deus que pode enviar um novo decreto. Pode enviar um novo decreto. Pode enviar um novo decreto. Deus está dizendo: eu vou mudar isso aí, hein? Deus está dizendo, deixa eu repetir. Deus está dizendo: eu vou mudar isso aí, hein? Deixa eu repetir. Deus está dizendo: eu vou mudar esse negócio, hein? Sabe o que Deus está dizendo? Vai ter gente de boca aberta. Vai ter gente dizendo: eu podia ter esperado mais um pouco. Vai ter gente dizendo: eu podia ter aguardado mais um pouco. Deus está virando para a igreja e está dizendo: eu vou mudar esse negócio. Não mandam chamar para o carioquês, para o desenrolo, porque se mandam chamar para o desenrolo, ele ia desenrolar muito bem. Quando mandam chamar Daniel, manda chamá-lo para a morte. Eu fico tentando imaginar a festa, Isaías e Luciana, a festa do inferno dizendo: vamos matar, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ei, olha o desespero que bateu nele, olha o desespero que bateu nela. Agora ele sentiu, agora ele vai ver, agora ela vai ver. Não tem mais, tem uma sentença. Ninguém muda a sentença de rei, a não ser o King of the King, a não ser o Rei dos Reis, a não ser o Senhor dos Senhores. Deus está dizendo o seguinte: estou agindo poderosamente no meio
da igreja. Teve jejum, teve oração, teve busca, teve vida e consagração, teve. Então o céu agora começa a agir, começa a se manifestar. O céu agora começa a definir algumas coisas. A oração, Pedro, de Daniel é o seguinte: Deus, revela-me. Revela-me. Se possível, para que sejamos poupados. Deixa eu falar para você que às vezes não vem as segundas porque não quer. Se tem um tempo que a igreja deveria estar de joelho, é esse tempo. Esse tempo tem sido o pior tempo de todos os tempos. Porque se você orar agora, você armazena, para que no dia que você não tenha condição, você vá lá no teu celeiro espiritual e você possa pegar. Daniel chega para Arioque e pede um tempo para ele. Arioque vira e diz assim: eu vou lá falar com Nabucodonosor. Irmãos, os versículos de número 15 em diante, nós vamos ler o 15, e eu contextualizo aqui literalmente para fechar agora, até por conta do horário. E disse Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo, e disse Arioque, Daniel vai perguntar por que é tão severo o decreto do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, saindo da presença do rei, Daniel foi para casa. Daniel foi para onde? Daniel foi para casa. Irmãos, Daniel foi para a oração. Daniel foi para a sala de oração. Daniel foi para o quarto de guerra. Daniel foi buscar o Senhor. Mas ele olha e diz assim: eu não estou só, eu tenho comigo Ananias, Misael e Azarias, que ganharam outros nomes na Babilônia, a saber, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Deus está virando para você e está dizendo: eu ainda preservei companheiros de oração para você. Deus está virando para a igreja, está dizendo: tem gente que eu separei, não são muitos, mas são os suficientes para fazer valer a palavra, Eduardo, porque a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Deus está dizendo: está doendo, mas tem gente ainda aí do teu lado. Deus está dizendo: está doendo, mas eu preservei pessoas. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Versículo 18: para que lhe pedissem misericórdia ao Deus do céu a este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado, me ajuda no 19, diga assim: então foi revelado o mistério a Daniel. Deixa eu melhorar, porque eu preciso colocar o meu nome aqui no lugar de Daniel. Então foi revelado o mistério para aquele que está buscando. Foi revelado o mistério para aquele que ora. Foi revelado o mistério. Irmãos, Deus está falando com você a respeito do então. A Bíblia diz que quando havia um caos em Israel, o capítulo 17 do primeiro livro dos reis diz que então dos moradores Elias, dos moradores de Gileade, disse Acabe: tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho e nem chuva nesses anos acontecerão segundo as minhas palavras. Deus está virando para você e está dizendo: eu tenho um então para a tua vida. Eu quero dizer para você que Deus vai revelar
revelar para salvar, Deus vai revelar para cuidar, Deus vai revelar para se manifestar. O versículo de número 19 de Daniel, no capítulo 1, diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus está virando para você, para mim, para nós, e está dizendo: a igreja precisa entender o que está acontecendo aqui nesse texto. E o que está acontecendo aqui, irmãos, faz parte do tema que eu separei para vocês. Sabe por quê? Porque aquele que está padecendo de uma hemorragia, Deus manda liberar o então dele para a tua vida. Então houve cura. Quando alguém te perguntar o que aconteceu lá, você vai dizer: então Deus agiu. Quando alguém te perguntar como é que foi esse mistério, porque vocês não estavam debaixo de uma sentença de morte, não havia sobre vocês uma sentença de extermínio, o que houve lá? Você vai dizer: eu fui visitado pelo então de Deus. Eu vim te dizer, e o tema da minha mensagem é essa: irrupção profética. Por quê, pastor? Porque Deus vai entrar poderosamente. A irrupção significa entrada impetuosa. Deus não vai respeitar os comandos desse mundo. Ele vai dizer: eu estou no comando. Deus não vai respeitar as regências de Satanás, principados e potestades e dominadores. Eu vim te dizer que você vai viver uma irrupção profética. Deus vai entrar com o pé na porta. Deus vai entrar com o pé na porta. Vai ter mudança de decreto. Deus está virando para a igreja e está dizendo: ei, você não orou, você não buscou. Qual era a próxima ação? A próxima ação é o agir de Deus. Não era o agir de Deus, e eu encerro. Não era o agir de Deus, então vou entrar de forma impetuosa. Irrupção profética é Deus vindo, irmãos. Chegou. Vira para alguém do teu lado e diz assim: ele já chegou. Diga, ele já chegou. Diga assim: ele não vai respeitar paredes. Diga assim: ele não vai respeitar portas. Diga assim, ele não vai respeitar cadeias. Diga assim: ele não vai respeitar portas de bronze. Diga: ele não vai respeitar cativeiros. Diga: ele não vai respeitar sentenças do inferno. Diga assim: Deus veio para mudar decretos. Diga para a gente terminar. Diga: Deus veio para mudar decretos. Diga assim: tem um novo decreto para esse lugar do céu. Diga, tem um novo decreto para esse lugar do céu. Diga, tem um novo decreto para esse lugar do céu. Tem um jovenzinho. Apesar de jovenzinho, é quando eu coloco diante da minha idade. Mas o Juan hoje está aqui. Vem cá, Juan. Pega esse instrumento. Ele está aprendendo ainda, irmãos. Mas ele comprou um instrumento, decidiu investir 3 mil reais no instrumento. E toda vez que o shofar é tocado, irmãos, pelo menos por 4 motivos ele é tocado. Pelo menos, se eu repetir, por 4 motivos ele é tocado. Ele vai dizer pelo menos os 4 motivos principais: arrependimento, guerra, a volta de Cristo e a chegada do Rei. Vamos tocar o shofar com som. Vamos tocar o shofar com o som do arrependimento, vai.
Irmãos, eu vim aqui para te dizer em nome de Jesus que um ato profético está sendo lançado sobre a tua vida. Um som profético está sendo derramado sobre a sua vida. Eu vim aqui declarar para você que hoje está acontecendo uma irrupção profética. Fica aqui, querido. Fica. Hoje está acontecendo uma irrupção profética. Eu vejo Deus entrando poderosamente. Ele está entrando. Tem trabalhos sendo desfeitos. Tem obras do inferno sendo arrancadas. Principados e potestades estão tendo que ir embora hoje, Bia. É hoje. Chega. É isso. Hoje nós estamos declarando uma guerra para Satanás. Hoje nós estamos dizendo ao império das trevas que você não tem poder, que você não tem poder sobre essa casa, essas vidas. Hoje eu vejo uma movimentação dos céus. Eu vejo uma movimentação dos céus. Hoje eu vejo uma igreja lavada e remida. Hoje eu vejo uma igreja. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Hoje Deus está dizendo: ei, a revelação desceu. O decreto vai mudar. Aonde era morte vai ter vida. Aonde era impossível vai ser transformado em possível. Por quê, pastor? Porque existe um Deus que disse assim: ó, estou mudando o decreto. Põe a imagem. Se só tiver a imagem, Mateus, não tem problema, a imagem de segunda-feira. Eu quero dizer que tem um Deus que está mudando o decreto aqui, irmãos. Vira para alguém e diz assim: tu veio no culto hoje, o que tu não sabia é que Deus está mudando o decreto da tua vida. Isso era para a morte, mas agora é para a vida. Era para destruição, mas agora é para o bem. Era para o fim, mas agora Deus está dando um novo início. Então ora comigo aí, igreja. Ora comigo, porque haverá um dia o som da trombeta. Um dia os arcanjos vão liberar um som capaz de mudar, capaz de transformar. Tem coisa nova para a igreja hoje. Tem coisa nova para a tua vida hoje. Tem mudança, tem transformação.